Começando a melhor aula do MTech, a aula de arte, comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Paula Brito. Então vamos à nossa exposição dos conteúdos. Boa tarde Magalhães, Caiubi, boa tarde São Timóteo, boa tarde Bom Sucesso, boa tarde Gado Bravo. E começamos, bora apresentar a equipe de artes. Articuladora, a professora Helena Bapst. Professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e Estael Machado. Primeira série Vespertino, no vídeo Cláudia Cedrais, na assistência a professora Paula Brito. Deixa eu ver quem mais aqui tá. No Boa Tarde, Guatemi, boa tarde, Parateca, boa tarde, Benfica, Goiabeira, Carinhanha, boa tarde, galera. Olha a mensagem que eu trouxe hoje. Olha só a mensagem que eu trouxe hoje, vocês vão entender dela no final da aula. Presta atenção. No final não, no meio da aula. Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Isso é conhecimento. Não é só ficar acumulando informação na cabeça, não. Conhecimento é utilizar essa informação para resolver seus problemas, para descobrir coisas novas, para viver. Certo? Agrovila 16, São Bento. Então, vou repetir. Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Certo? Então, bora lá. Tema da aula de hoje, nossa aula número 1 da terceira unidade. Estamos começando mais uma unidade e o tema da aula de hoje é arte rupestre. Quais são os objetivos da aula? Compreender a organização da história da arte e conhecer a produção humana nas sociedades pré-escritas. Certo? Que eu soube aí pelo povo de história que a gente não fala mais pré-história, porque existia história antes, né? Essa galera não escrevia. Então, as sociedades pré-escritas, antes da escrita, mas eles já tinham história. Então, a gente não pode dizer que são pré-históricos, são pré-escrita, um povo pré-escrita. Ok? Quais são os assuntos que a gente vai trabalhar nessa terceira unidade? Arte rupestre, hoje. Arte colonial brasileira. Dentro da arte colonial brasileira, que é um período extenso, a gente vai ver os holandeses no Brasil, o barroco brasileiro. Será que existiu isso que a gente chama de barroco brasileiro? Artistas do barroco brasileiro. Arte africana, principalmente a gente precisa sair da aula percebendo, compreendendo que a África não é uma unidade, ela é um conjunto de países e dentro desses países existem povos diferentes, com culturas diferentes, então a gente não pode mais tratar da África como sendo um país, como sendo um lugarzinho único, não, é um continente com vários países, com várias culturas bem diferentes. Arte indígena brasileira, saber, compreender que o Brasil não foi descoberto, né? Que a gente só descobre o que ninguém sabia. Se existia gente aqui, morando aqui, então ele não foi descoberto. Então, e a gente vai conhecer um pouco desses povos, né? Como é que eles pensam, se eles produzem arte, como é que fica essa história toda. Arte pré-colombiana, compreender também que a América não foi descoberta, né? Porque já existiam povos aqui, não só no Brasil, mas em toda a América, da América do Sul à América do Norte. Existiam povos, antes de Colombo chegar, que tinham culturas diferentes, que tinham comércio, sociedade organizada, religião. Então, a gente vai conhecer um pouquinho
E finalizamos a terceira unidade com a missão artística francesa, certo? Ok? Os mediadores que quiserem, a hora é agora de dar um print na imagem. Mas todo esse conteúdo está lá no nosso plano de unidade, disponibilizado para vocês no AVA. Tudo organizadinho. Bora lá. Primeiro, a gente precisa, vocês perceberam, bota aqui na minha imagem, vocês perceberam que quando a gente fala em história da arte, que essa terceira unidade a gente vai tratar da história da arte. E o que é isso de história da arte? Primeiro, a gente precisa compreender que essa organização da história da arte acontece lá no Renascimento. Por que no Renascimento? Porque no Renascimento que começam a surgir as universidades, né? Os europeus começam a organizar o pensamento, o conhecimento deles, organizar o conhecimento em categorias, em disciplinas, em áreas. E aí vai surgir a história da arte, que é o estudo dessa produção humana. Essa produção humana não objetiva, essa produção humana subjetiva, simbólica. Então é essa produção que vai ser tema da história da arte. E eles vão organizar, esses primeiros pensadores vão organizar essa história da arte a partir de conhecer a produção dos povos, né? A história da arte funciona assim, você conhece a história daquele povo, você identifica elementos que são comuns a alguns artistas, você organiza, agrupa, você nomeia, você dá um nome para aquele grupo de artistas, para aquele grupo de trabalhos, para aquela especificidade, certo? Então você dá um nome. Aí a gente vai ter arte grega clássica, a gente vai ter arte romana, a gente vai ter arte bizantina, arte egípcia, arte da pré-história, ou arte rupestre, o Renascimento, o Barroco, o Romantismo, o Neoclassicismo. A gente vai ter uma série de movimentos artísticos, certo? Movimentos artísticos, a gente vai ter escolas, que é aquele grupo de profissionais que trabalham na mesma região, que tem trabalhos com características iguais, muito parecidas, então a gente vai chamar de escolas. A gente tem escola flamenca, outras escolas. A gente tem os períodos, né? O período do Renascimento, o período do Barroco, o período do Neoclassicismo. A gente tem uma tentativa do homem de organizar e traçar uma linha temporal do que foi produzido pelo homem em arte. E aí essa arte engloba pintura, inicialmente vai englobar pintura, escultura, arquitetura, certo? Então, quando vocês encontrarem uma linha do tempo artística, vocês vão encontrar movimentos, escolas, grupos que trabalham com pintura, escultura e arquitetura. É o que é utilizado para analisar. No final do século XIX, com a revolução que acontece no final do século XIX, que vocês vão saber dessa revolução na segunda série, né? Como acontece essa revolução, por que é importante essa revolução, as mudanças que ela trazem para a arte. Aí a gente vai ter os movimentos artísticos, que são organizados aí não pelo crítico de arte, não pelo estudioso, mas pelos próprios artistas. Os artistas vão se organizar e vão fazer os grupos, vão escrever inclusive manifestos. Alguns grupos são regidos por um manifesto, onde ele diz o que é que ele acredita, o que é que ele quer, o que é que ele está propondo com aquela expressão artística que ele está fazendo. E vamos ampliar também o campo, né? A gente começa a incluir as gravuras, os desenhos, os vídeos, as instalações, as performances, as land art nesses movimentos artísticos, certo? Então, por que é importante a gente estudar a história da arte? Primeiro, a gente tem que lembrar que nós fomos colonizados pelos europeus, então nossa base cultural é toda europeia. E disso a gente não pode fugir, a gente pode tentar desconstruir isso, e a gente está tentando. Atualmente existe um movimento muito bacana de você não negar
porque essa herança portuguesa faz parte da gente. Mas não considerar ela apenas como a única herança válida. A gente lembrar que a gente tem uma herança indígena muito forte, muito importante. A gente lembrar que a gente tem uma herança africana também que a gente precisa considerar. Então é reconstruir uma história, nossa história, agregando essas outras culturas, colocando elas com o destaque que elas merecem. Não só valorizando o que era feito na Europa. Né? Não é só contando a história da arte europeia, é a gente tentar agregar. E vocês viram que a gente, durante esse ano, a gente tentou, né, trazer artistas brasileiros, artistas baianos, mulheres. Né? Na contemporaneidade hoje a gente tem um movimento muito bacana de resgate dessas mulheres. Não é que elas não existiam, não é que elas estão sendo inventadas. Elas existiam e a história apagou. A história apagou essas mulheres e hoje existe esse resgate dessas mulheres artistas que sempre existiram, mas que nossa sociedade machista europeia foi apagando isso e a gente fica com essa sensação de que só os homens produziram grandes obras, só os homens tiveram destaque, só os homens eram inteligentes. Hoje em dia já existe esse movimento de recuperar essas figuras, né? De trazer à tona esses personagens que foram ocultados, invisibilizados pela nossa sociedade, pela nossa história. Então existe esse resgate e a gente espera que futuramente a gente possa falar de uma história da arte que contemple mais essa influência indígena, essa influência africana que a gente traz, que formam quem nós somos, ok? Então, entenderam como é que funciona a construção da história da arte, dessa disciplina, História da Arte, que é importante, professora, qual é a importância de História da Arte? É importante a gente conhecer as produções, porque a gente viu durante a primeira e segunda unidade o quê? A arte é uma construção humana, faz parte do ser humano, é a necessidade do ser humano se expressar, né? Se expressar através de outras linguagens, se expressar através de outras formas, além da escrita e do verbo. Então, essa necessidade de expressão, essa necessidade de buscar coisas agradáveis aos olhos, eu não vou nem utilizar o termo beleza, porque quando a gente seleciona alguma coisa como bela, a gente imediatamente transforma outras em feias. E, conceitualmente, a gente já sabe que a beleza é relativa, né? A beleza está em quem está olhando. Então, se eu tenho uma cultura, se eu tenho uma formação, se eu tenho uma história, se eu fui criado de uma determinada forma, eu vou entender que uma coisa é bonita, eu vou ser ensinada de que uma coisa é bonita, vou achar outra feia, quando na verdade é meu olho que naturalizou aquilo como belo. Então, bora falar que o homem tem essa necessidade de ter coisas agradáveis, né? Ornadas no seu cotidiano, no seu dia a dia. É uma necessidade, a gente vai ver hoje, que é uma necessidade, ó, íntima do ser humano. A gente vai ver que está lá, antes da gente pensar em escrever, antes da gente pensar acho que até falar não, porque a gente precisa de comunicação, mas antes de pensar na escrita, de pensar em fazer história, de pensar qualquer dessas questões, a gente teve outras necessidades que precisaram ser contempladas, certo? E aí a história da arte vem nesse sentido, de você resgatar essa trajetória, ver o que foram importantes, por que foram importantes, por que a gente deixa algumas coisas, a gente guarda algumas coisas, a gente conserva algumas coisas, e outras a gente derruba, apaga, queima, deleta da vida da gente. Então, a gente vai hoje entender um pouco, expliquei um pouco para vocês como é que acontece esse processo da construção da história da arte, que é essa necessidade da gente sistematizar e organizar, que é uma necessidade do ser humano, né? Eu comento sempre isso com vocês, a gente sempre tem essa necessidade de colocar as coisas, o conhecimento nas caixinhas, né, organizar esse conhecimento. Então, isso aqui é biologia, isso aqui é arte, isso aqui é português, tá tudo aí na vida da gente, mas a gente precisa colocar nessas caixinhas.
E foi a partir dessa necessidade que surgiu a história da arte e a organização da história da arte em movimentos, bora ver aqui no slide, em períodos. Então, às vezes a gente estuda o período, às vezes a gente estuda a escola, que é aquele grupo de pessoas que num determinado local estavam produzindo da mesma maneira. A gente tem as tendências, a gente tem os estilos, mesmo dentro de um mesmo local. A gente pode ter grupos que trabalham de forma diferenciada, que têm estilos diferentes, maneiras diferentes de produzir. E a gente tem os movimentos artísticos, que essa nomenclatura vai surgir a partir do final do século XIX. E vai passar a ser uma autodenominação dos próprios artistas. Eles vão começar a se autodenominar. Olha, eu sou cubista, eu sou fauvista, eu sou expressionista. Então, eles que vão construir esse movimento. Ao contrário dessa história anterior, que foram os historiadores, o pessoal que estuda arte, que foi analisando, pesquisando, enquadrando e nomeando os períodos, as escolas, as tendências, os estilos. Certo? Pronto. Entendido isso, agora a gente vai lá para a nossa pré-história, pré-escrita, arte rupestre. As três nomenclaturas falam sobre a mesma coisa, certo? Arte pré-histórica, arte pré-escrita, arte rupestre. Estão falando da mesma coisa. Que são o quê? São indícios, né? São fragmentos de uma memória que a gente vai coletando a partir da pesquisa, que fazem com que a gente possa testar que o homem, desde muito tempo atrás, ele tem essa necessidade de expressão, essa necessidade de se embelezar, essa necessidade de deixar registrado alguma coisa, que é muito anterior a muita coisa. E cada vez que as pesquisas vão se identificando mais, ou as pesquisas, a importância da pesquisa, a gente vai descobrindo que essa necessidade do homem é bem mais antiga do que a gente pensa. Então, essa é o que nos diferencia dos animais, que a gente vai encontrando cada vez mais registros disso, mais antigos, por causa das pesquisas, certo? Então, o Christopher Henschwold e outros autores que pesquisam sobre arte pré-escrita falam que ornamentos pessoais e arte são expressões inquestionáveis de simbolismo que equivalem ao comportamento humano moderno. Bota aqui na minha imagem. Eles querem dizer o que com isso? Que quando eles encontraram aquelas conchinhas, né, um grupo de conchinhas ali juntas, estão lá escavando, encontram 10, 15 conchinhas juntas, perfuradas, que indicam que alguém teve o cuidado de coletar essas conchinhas, furar elas, passar um cordão e pendurar no pescoço, que isso é representação, que isso indica que o homem tinha esse comportamento simbólico. O que é esse comportamento simbólico? Esse pensamento simbólico, esse pensamento que vai além da preocupação única de se manter aquecido, de sobreviver, de comer e beber água. É quando o homem começa a se dar conta de que ele é um bicho diferente dos outros, que ele pode criar coisas, que ele pode estabelecer estratégias diferentes, que ele pode pensar à frente, que ele pode registrar o passado. Tudo isso é um pensamento simbólico, são pensamentos sobre coisas abstratas. Quando o homem começa a ter esse pensamento abstrato, é que ele se entende como homem. Porque os animais, claro que o animal pensa, o animal sabe o que você está falando, mas ele não tem esse pensamento abstrato de pensar além da comida, além do conforto, além do abrigo, além da água, além dos instintos básicos de sobrevivência. Então, essa construção simbólica é uma característica humana. É o que nos caracteriza como um animal diferente dos outros. E essa simbologia vai ser expressa através de quê? Através do momento que você orna seu corpo,
Você tem essa preocupação, não estou preocupado só em matar, em comer, não. Eu estou preocupado de perder um tempo ali na beira da praia catando conchinha. Furando, encontrando uma maneira de furar aquelas conchinhas. Encontrando algum suporte flexível para me prender todas elas e prender no pescoço. Encontrando um mineral, um material que quando eu misturo com outro, ele marca minha pele. Eu pinto minha pele. Ou eu posso gravar minha pele, fazer uma tatuagem. São vestígios de que eu pego um osso de um animal, eu posso trabalhar esse osso, furar esse osso e construir um instrumento musical. E esses indícios mostram que a gente é humano muito antes do que se pensava. E isso tudo só é possível por quê? Porque existe um investimento na pesquisa. Existe a preocupação de você colocar um grupo de pessoas escavando, gente. Imagine, você ter que escavar. Vou mostrar para vocês uma imagem que a gente vê ela assim, ela faz todo sentido. Olha aí a imagem. Mas ela foi encontrada em 6 pedaços. Então, observe o trabalho do arqueólogo, do pesquisador, de ter que minerar, de ter que separar fragmentos de um osso, né? Porque isso daí é um marfim de mamute. E aí, pegar aquele fragmento de osso e perceber que ali teve uma intervenção humana, que ali é uma parte de alguma coisa, e sair catando, tentando encontrar as outras partes. Tanto é que o ombro esquerdo aqui dela, ó, não foi encontrado. Foram encontrados 6 pedaços, foram unidos, que formam essa figura, mas não foram encontrados o ombro esquerdo. E a partir dessa figura, olha, a partir dessa mocinha aqui, simpática, que é a Vênus de Hohlefels, e a gente vai chamar de Vênus toda a representação de um ideal feminino. Então, a partir da Vênus de Hohlefels, que ela tem entre 35 mil a 40 mil anos, que foi encontrada lá na Alemanha. A partir da imagem da Vênus, a gente começa a compreender e entender muitas coisas daquele povo que vivia há 35 mil, 40 mil anos atrás. A gente compreende, por exemplo, que a figura feminina é uma figura muito importante, porque a gente não sai representando o que não é importante para a gente. Então, a quantidade de Vênus que foram encontradas desse período indicam que a figura feminina, a fertilidade, porque valoriza, ó, elementos que são símbolos da fertilidade, quando a mulher está grávida, está prenha. Então, vão dando indícios e pistas de como pensava esse homem. Outra coisa interessante, a cabeça dessa estatueta, ela é furada, então supõe-se que ela era usada como um amuleto, como um colar, ela era utilizada, era carregada para todos os lugares, né? Não era uma estatueta criada para ficar em um altar, para servir de devoção, não. Era uma estatueta que foi modelada, esculpida nesse caso, para estar ali junto da pessoa o tempo inteiro. Então, a estatueta, e são várias estatuetas que foram encontradas, é o mais sólido e antigo indício de figurativismo humano pré-histórico já descoberto de arte pré-histórica. Então, a gente tem vários exemplos. A maioria são figuras femininas, certo? São as Vênus. E aí, eu trouxe também para vocês uma flauta de mais de 35 mil anos atrás, que é o instrumento musical mais antigo do mundo, encontrado em uma caverna no sudoeste da Alemanha. 35 mil anos atrás, numa caverna na Alemanha. E aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um estúdio de arte descoberto na África, que tem 100 mil anos, por volta de 100 mil anos. E aí eu fico imaginando o que foi que aconteceu aí nesse período, né? A gente tem uma lacuna de 100 mil anos para 35 mil anos. O quanto de material deve estar distribuído por aí, ou que se perdeu, ou que ainda não foram encontrados, para preencher essa lacuna de 100 mil, 35 mil anos. E vocês podem dizer assim, ah, professora, mais um ossinho de abutre, né?
Uma flauta, como é que os caras têm certeza que isso é uma flauta efetivamente? Claro que você encontra os fragmentos, né? Você junta os fragmentos, você começa a analisar se efetivamente as alterações, o tratamento que foi dado no osso foram efetivamente feitos por uma pessoa ou por um animal. E você vai observar que os buracos da flauta, ó, eles têm um padrão, eles têm uma dimensão específica. Então, não foi um animal que fez isso, porque o animal não ia fazer com essa regularidade. Então, são essas coisinhas que os arqueólogos vão percebendo, descobrindo e vão chegando à conclusão de que se trata um objeto pré-histórico, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês o estúdio de arte de 100 mil anos na África do Sul. Professor, estúdio de arte, não estou vendo tinta, não estou vendo pincel, não estou vendo lápis, não estou vendo nada, como é que funciona isso? Funciona assim, a gente tem que lembrar que a gente está lá, né, na sociedade pré-escrita. Claro que o pincel, a tinta no potinho, como a gente conhece, foram inventadas bem depois. Inclusive a tinta no potinho só foi inventada lá no século, não lembro se foi 19 ou 20. Então é relativamente recente. E aí, a gente tem um grupo de instrumentos que os cientistas vão recolhendo naquele espaço e aí eles começam a estabelecer relação de um grupo, de um instrumento com outro. Que tipo de relação? Encontra a pedra de ocre. A pedra de ocre é um mineral que dá um pigmento que é utilizado até hoje em algumas sociedades africanas. E aí eles encontram alguns ossos trabalhados para pegar alguma coisa, porque não é simplesmente um osso partido, é um osso trabalhado, esculpido para parecer uma colher. Você pega, junto desse material tem uma concha de um animal chamado abalone, que eu procurei a imagem, que eu fiquei curiosa para saber como é essa concha, mas não encontrei a imagem desse abalone, que é uma concha que tinha vestígios de tinta e provavelmente era utilizado para fazer a mistura desse pigmento com os óleos para poder construir a tinta. E esses vários elementozinhos que são encontrados próximos, que o arqueólogo vai juntando, vai refletindo, vai fazendo associações e aí ele consegue determinar que isso era um estúdio de arte, que isso era produção de pigmento, produção de tinta. Para quê? Podia ser para pintar na caverna, podia ser para pintar o corpo, podia ser para ornar algum instrumento, bota aqui na minha imagem, ornar algum instrumento, podia ser para enfeitar os cabelos. Eu vou mostrar uma imagem aqui, atual, de uma sociedade africana que até hoje usa o ocre para fazer uns penteados diferentes no cabelo. E a gente não sabe, a gente sabe que eles faziam isso, que eles já tinham descoberto o ocre, que misturando com óleo, né, podia ser o tutano do osso de algum animal, podia ser a gordura de algum animal, que misturando o pigmento com essa gordura, ela conseguia fixar mais tempo, melhor nas superfícies, que eles construíam instrumentos, modelavam o osso para poder conseguir a forma, para fazer aquela mistura, para raspar esse mineral. E a gente entende, ó, que já tem um pensamento complexo, um pensamento abstrato aí, né? Já tem tecnologia. A gente pensa que tecnologia é só computador, mas não é. Tecnologia é toda essa construção. Tudo que o homem constrói para melhorar a vida dele é tecnologia. Então eles já faziam tecnologia lá há 100 mil anos atrás. Olha que coisa fantástica. Não é impressionante? E aí, olha aqui a imagem que eu falei da cultura africana aqui hoje. Olha como eles fazem a decoração, né, a ornamentação do cabelo com ocre. Bem diferente, né, do que a gente conhece, do que a gente tem como um ideal estético. E aí a gente tem a professora, a pré-história está lá na África, está lá na Alemanha, nada, está aqui pertinho da gente, aí do ladinho de vocês, porque essas fotos foram tiradas nas comunidades de Tapuio, que já está reconhecida pelo IFAM
como um sítio arqueológico, e de Curuzu, no município de Matina, na Bahia. Quem mandou para mim foi o Henrique Batista, que foi mediador da gente, não sei se o Henrique ainda é mediador, e mandou para a gente as imagens aqui pertinho da gente. Por que, professora, a senhora não fala só da arte rupestre produzida no Brasil? Porque a gente não tem pesquisa. A gente tem esses registros, mas a gente não tem pesquisador suficiente para ir lá estudar, analisar, fotografar, fazer as correlações, fazer as interlocuções, ir lá na Alemanha, ver como é a arte rupestre na Alemanha, ver se pode estabelecer alguma relação, se tem alguma similitude, se tem alguma particularidade, fazer essa interlocução, pesquisar, construir essa história. A gente não tem. A gente tem um parque arqueológico no Piauí, que através de muita luta, muita briga, foi construído por uma francesa. Mas a gente tem outros sítios arqueológicos que estão sendo destruídos. Chega uma mineradora, encontra algum minério, se tem esses registros rupestres, ela detona, explode tudo, não quer nem saber. Então a gente... Lembram da frase que eu falei no início? Conhecimento sem aplicação não é nada? Então, a partir de agora, que vocês têm conhecimento da importância desses registros para contar história, para a gente poder afirmar que quando os portugueses chegaram, eles não descobriram nada, porque já tinha gente aqui há muito tempo atrás, a gente precisa de pesquisa. A gente precisa de cuidar desse patrimônio enquanto a pesquisa não chega. A gente precisa de pessoas que queiram fazer arqueologia e que vão pesquisar, que vão proteger. A gente precisa de políticas públicas para preservar esse patrimônio. Então, a partir do momento que vocês sabem, que vocês têm um conhecimento da importância, vocês agora são responsáveis para manter, para conservar esse patrimônio, para estudar esse patrimônio. Certo? Combinado? Barreiros de Itaguaçu, na Bahia. O Val Barbosa também mandou esses registros para mim. Fantástico. O que eu posso dizer para vocês é que aqui no Brasil a gente tem duas correntes, que é a corrente geométrica, que são os registros que a gente encontra mais formas geométricas, que não se sabe direito qual é a função dessas formas geométricas. Se é um calendário, se é um mapa, não se sabe direito o que é que elas representam. E a gente tem os registros naturalistas, que são das figuras, né? Figuras de animais ou figuras humanas. Então a gente tem essas duas correntes aqui no Brasil. Por enquanto, né? A gente não sabe, quando se ampliar as pesquisas, se a gente não vai encontrar outras correntes, outras histórias a serem contadas. Referências da aula de hoje. A gente vai para o nosso momento de produção. Olha aí o trabalho, que eu não sei se é o pessoal da manhã, da tarde, da noite, então eu trouxe para todo mundo ver. A Bianca, Sofia, a Júlia, a Cibele, o Carlos Eugênio, José Antônio, o Jefferson e o Marcelo, lá de Mata de Bom Jesus, em Brotas de Macaúba. O mediador Romeu Rodrigues mandou para a gente a produção que eles fizeram coletivamente, porque nem todo o trabalho artístico é individual, a gente pode trabalhar coletivamente também, em equipe. O pessoal de Garité, o Juveci, fez esse trabalho aqui, ó, no aplicativo que a gente mostrou para vocês. Ribeirão do Largo, Cachoeira 1, o Everclay mandou o trabalho da Bruna de colagem, achei muito bacana. A Bruna misturou colagem de figuras prontas, com papéis, com desenho, ficou muito legal. A Bruna Dias Santos, eu não sei se é a mesma Bruna. Bruna Dias Santos e a Ione Gomes construíram essa história em quadrinho, lembraram das calhas, parabéns, parabéns, meninas. Usaram balões diferentes, ó, balão duplo, balão de sussurro, balão de pensamento, balão normal, amei. O pessoal do povoado de São José, a Natiele Moura, mandou os trabalhos. Eu tenho o trabalho do Jean, da Lohane, da Aline, acho que é a Aline aqui. Kildare, Giovana, esse aqui, Cauã.
A gente tem o trabalho do Alan, da Vanessa, do José Henrique. Temos também o trabalho do Caleb, da Natiele, do Alessandro. Temos o trabalho de a professora que é Natiele, o Daniel, a professora que é Natiele, professora Natiele. Então esse trabalho não tem um nome não, mas bora lá. O Daniel, Misael e o José Marcos. E por último a gente tem o trabalho do Gustavo, todos lá do povoado de São José, tá bom? E agora eu vou pedir a meu diretor para frisar aqui que a gente vai fazer um passeio, a gente vai lá na França. Querem ir para a França? Todo mundo calado? Ai, 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 não gosto quando vocês ficam calados. Na minha família, quem fica calado é porque tá armando alguma coisa, tá? Não tá aprontando alguma. Bora lá? Posso ir? Se segura! Saímos da caverna, chegamos, curtiram. Me contem o que é que vocês acharam. E aí é muito importante a gente deixar registrado o seguinte: a caverna de Lascaux, ela tem por volta de uns 25 mil anos, né? Ela fica na França. E há uns 30 anos atrás, quando eu estava lá na faculdade, a professora comentava, maravilhada, o que foi que aconteceu? Descobriram a caverna de Lascaux.
descobriram esses registros, né, esses rabiscos, não é rabisco, né? São trabalhos belíssimos. Inclusive, nessa caverna, o impressionante nela é que esses homens aproveitavam o relevo da rocha para dar volume às imagens que eles representavam. O que é mais impressionante, lascou, é isso. E o que foi que aconteceu? Abriram a caverna para visitação e os pesquisadores começaram a perceber que as pinturas que tinham durado 25 mil anos estavam começando a se deteriorar muito rápido. O que foi que o governo francês fez? Fechou a caverna, mapeou a caverna toda, reconstruiu uma caverna idêntica à original só para as pessoas visitarem. E a caverna original ficou restrita apenas aos pesquisadores. Então vejam como a importância e o valor que se dá à cultura, à história e à memória. O tratamento, né, que um país dá à sua história, à sua memória. E façam um paralelo aí. Não vou dizer mais nada, tá bom? Percebam como é diferente, né? Você tem a preocupação, você tem um patrimônio, você tem a preocupação não só de estudar e pesquisar, mas de também divulgar isso. Que as pessoas saibam da sua origem, de onde vieram, do que as constituiu. Não é só você pesquisar para deixar registrado, não. A gente pesquisa, estuda para que as pessoas saibam de onde vieram e para onde vão. Tá ok? De olho na sim. Vamos para o nosso momento de interação. Aí lascou mesmo. Tô lendo aqui, ó, o pessoal de Pedras. Aí lascou. Ó, a piadinha, exatamente. Lascou mesmo. Então a gente tem que reverter, né? A gente pode reverter essa situação, repensar como a gente trata nosso patrimônio histórico. E aí eu vou passar a bola para a professora Paula conversar um pouquinho mais. Verdade. Isso que a professora Cláudia Cedrais, ela é muito importante, porque quando a gente está falando de história da arte, a gente está falando da nossa história, de tentar entender um pouquinho a nossa história a partir dessas representações que são feitas por esses artistas, partindo de um contexto histórico, político, social, muitas vezes econômico, mas também a história do mundo e dessa sociedade. E quando o artista representa, ele fazendo parte de todo esse processo. Então, a história, ela é importante. E por que a arte ficaria de fora de tudo isso, né? A arte, ela vai com toda essa sua beleza, com toda essa sua proposta de fazer com que o homem dialogue com o mundo a partir dela. É um elemento de comunicação, onde você pode se comunicar através da arte. E de provocar mesmo, de chamar a atenção para que você possa refletir sobre tudo, sobre o mundo, sobre você, fazendo parte desse processo, que é necessário. Por isso que quando a professora Cláudia Cedrais coloca aí no finalzinho que é importante que a gente reveja qual é o nosso papel em cuidar de todo esse processo, cuidar dessa sociedade, cuidar desses monumentos, cuidar desses espaços. É necessário e cabe da gente. E muito mais, claro, dos poderes públicos. Aí, quando a gente fala de a arte nas sociedades pré-escritas, isso é fantástico, né? Porque vai além da história. Porque a história se tem. A arte pré-história, mas a história já existe, como ela colocou. A escrita ainda estava em construção. A gente ainda não conseguia perceber isso. E a arte pré-histórica, ou pré-escrita, a gente vai conseguir entender, é um indicativo mesmo da gente começar a perceber o cotidiano desses grupos. De que forma que eles viviam, qual era o universo simbólico desses grupos, que não parte só do processo de subsistência, não. Vai além desse processo, que tem um mágico, tem um ritual, tantos outros processos vivenciados e experienciados por essas pessoas da arte pré-escrita. Isso é fantástico, né? Porque eu não tinha ainda, enquanto professora de arte, artista plástica, tentado entender todo esse processo também. A gente fala sempre pré-história, mas ela já está aí, né? A gente está sempre se reconstruindo. Para vocês entenderem que o fato de ser professor não quer dizer que nosso conhecimento está consolidado. A gente está sempre, o tempo todo, estudando, pesquisando
e atualizando. A gente não pode ficar preso a conceitos, né? Que a gente tinha quando a gente tinha 10 anos, 16 anos, 20 anos, 30 anos, não. A gente tem que ir aprendendo o mundo, percebendo coisas novas, modificando, porque é isso que a evolução faz isso, né? Essas mudanças, a gente não pode ficar estanque, senão a gente estava lá nas cavernas até hoje, se a gente tivesse acomodado, né? Se a gente acreditasse em tudo e não tentasse sempre descobrir coisas novas, se não questionasse o tempo todo, a gente não teria chegado aqui. É constante, né? Constante. A gente está em evolução sempre. Sempre, sempre. Pensem sobre isso. Beijo grande e até semana que vem.